Questãozinha interessante, tá? Eu vou fazer de dois jeitos ela, depois você vê qual que você gosta mais. Primeiro, o jeito mais clássico, matemático de fazer. Vamos lá. Um carpinteiro fabrica portas retangulares maciças, feitas de um mesmo material. Por ter recebido de seus clientes pedidos de portas mais altas, aumentou sua altura em 1/8, preservando suas espessuras. Tá bom. A fim de manter o custo com o material de cada porta, precisou reduzir a largura. Claro, se ele aumenta a altura, ele tem que fazer ela mais fina para continuar gastando a mesma quantidade de material, tá? A razão entre a largura da nova porta e a largura da porta anterior é para dividir a largura da nova porta pela porta anterior, tá? Então, antes e depois, a porta anterior era uma porta retangular. Bom, qual é a área de um retângulo? Base vezes altura. Então a área é L vezes H, certo? Essa área que representa aqui a quantidade de material, né? Ela não pode mudar. Tem que ter a mesma área para gastar a mesma quantidade de material, beleza? A nova porta, a altura ficou H mais 1/8 de H. Ele aumentou a altura em 1/8, então H mais 1/8 de H. Que dá quanto? 9/8 de H. Ah, como isso, professor? É só tirar o MMC aqui, ó. O MMC, aqui embaixo desse H tem 1, né? 8 por 1, 8 vezes H, 8H. 8 dividido por 8, 1 vezes H, H, aqui, ó. Tá aqui, ó. Que dá quanto, ó? 8H mais H, 9H sobre 8. Então ficou 9/8 da altura que tinha antes, tá? Bom, a largura diminuiu. Que K é esse, professor? Pois é, como diminuiu, eu vou multiplicar ela por um valor, né? Que valor é esse? É isso que eu quero descobrir. Eu vou diminuir um pouquinho. Eu vou multiplicar essa largura por um valor menor que 1. 0,7, 0,8, sei lá. Né? Então esse K é o carinha que eu vou descobrir. Por quanto que eu vou ter que multiplicar essa largura, diminuir essa largura, para a porta continuar tendo a mesma área? A área de antes igual à área de depois. A área de antes é L vezes H. A área de depois é KL vezes, ó, base vezes altura. Então, base KL vezes 9/8 de H. Bom, a matemática permite que eu corte esse H que tem dos dois lados e esse L também. Quando a gente corta, fica 1 onde a gente cortou, tá? Então, esse 8 está dividindo, ele vem para cá multiplicando. 8 igual a 9K. Ou K vezes 9, tanto faz, né? Passo 9 dividindo. 8 nonos é igual a K. Então, eu descobri que o K é 8 nonos, ou seja, 8 nonos da largura. O que ele pede para marcar no gabarito? Ele pede a razão entre a largura da nova porta, ou seja, essa aqui, e a largura da porta anterior, ou seja, essa aqui. Então ele quer que você pegue o 8 nonos de L e divida pelo L. A matemática diz pra gente que pode cortar esse L de cima com o de baixo. Então essa razão fica sendo 8 nonos. Né? A alternativa correta é a alternativa D. Aí você vai dizer, professor, eu não vou chamar de K, de L, eu não vou conseguir fazer isso lá na hora. Será que não teria um jeito de eu acertar essa questão? Pois é, você poderia numa dessas, assim, ó, atribuir valores, sabe? Imaginar uma largura e uma altura para a porta. Mas tem que imaginar valores legais, assim, para não sofrer muito com o cálculo. Bom, o que eu imaginaria? Como a altura vai ser aumentada em 1/8, eu imaginaria uma altura que dê para dividir por 8. Uma altura de 80, por exemplo. Ah, mas como que uma porta vai ter 80 centímetros de altura? Tá. Se for uma casinha de criança. Pois é, pode imaginar o valor que você quiser. Então imagina aí uma porta com 80. Ó, antes e o depois, tá? Ó, antes. Imagina que ela tem altura de 80 aqui, ó. Tá bom? 80, né? Como é que vai ser o depois dela? Depois, se vai aumentar 1/8, 1/8 de 80 é dividir 80 por 8, é 10. Então a altura dela vai passar a ser 90, entende? Aí, ó. Bom, agora vamos imaginar uma base, né? A base pode ser 90. Ah, professor, como vai ser mais larga? É, um valor bem tranquilo de fazer. Quer ver o que vai acontecer? Olha aqui, ó. 90, né? Bom, 9 vezes 8, 72. Então aqui, ó, daria 7.200 unidades de área, né? Porque é 90 vezes 80. Então aqui é X, ó. O que vai acontecer? A área de 7.200 unidades de área não pode mudar, entende? E aí eu calculo X bem facinho. Porque 90 vezes X tem que ser igual a 7.200, ó.
Aí, ó. Sem muito sofrimento. Passo 90 dividindo. 7.200 por 90, x é 80. Então a nova porta, a porta que antes era de 90, agora o que vai acontecer com ela? Ela vai ser uma porta de 80. Olha como fica fácil aqui, ó. Aí você tem que dividir, ele pede a razão entre a largura da nova porta, ou seja, essa, e a largura da porta anterior. É para dividir 80 por 90, ó. Que é 8 nonos. Aí você vai dizer assim, e se eu escolhesse outros valores? Dependendo do valor que você escolher, você vai sofrer um pouquinho mais para fazer o cálculo, mas vai acabar dando certo do mesmo jeito, tá? Então você poderia atribuir um valor como eu fiz aqui. Esse seria um caminho mais prático para resolver essa questão, tá?